bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá, estudante, tudo bem? Sou o professor Edgar, professor de Química do Colégio Soluções EAD. Vamos dar início à nossa terceira videoaula, falando sobre a identificação do átomo. Para nós identificarmos um átomo, é preciso conhecer algumas informações relacionadas a ele. Então, temos aqui o número atômico. O número atômico ele é representado pela letra Z. Então, esse número atômico ele é igual ao número de prótons. Lembra que prótons são cargas positivas. É importante lembrar também que o número de prótons é igual ao número atômico, que também é igual ao número de elétrons. Esta expressão ela é importante para nós fazermos cálculos posteriormente. Na identificação do átomo, temos também o número de massa. Então, já conhecemos o número atômico, que é igual ao número de prótons, e vamos conhecer agora o número de massa. Esse número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Essa equação ela nos mostra que, de outra forma, é a mesma equação, só que apresentada de outra forma, temos que N é igual a massa menos o número atômico, ou que o número atômico é igual a massa menos o número de nêutrons. Essas três equações são equivalentes. Então vamos ver aqui, por exemplo, o átomo de oxigênio. Ele tem 8 prótons e 8 nêutrons no seu núcleo. Então, como o número de prótons é igual ao número de elétrons, a gente tem aqui 8 elétrons, tá, distribuídos nas camadas desse átomo. Temos também o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio ele possui somente um próton, ele não possui nêutrons. Então, a massa do átomo de hidrogênio é igual a 1. A representação de um átomo, de forma genérica, ela pode ser feita da seguinte forma. Nós temos um elemento qualquer, a gente vai chamar de letra E, e do lado esquerdo superior nós colocamos o número de massa, e do lado esquerdo inferior nós colocamos o número atômico. Então, por exemplo, temos aqui o elemento potássio. Ele possui número de massa igual a 39 e número atômico igual a 19. Então, qual seriam as informações relacionadas a esse átomo? Que o número atômico é igual a 19, ou seja, o número de prótons de carga positiva também é 19. O número de massa dele é igual a 39. O número de nêutrons é a massa menos o número atômico, que é o número de prótons, e o número de elétrons é igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico. Vamos ver um exemplo aqui. O elemento químico sódio possui massa igual a 23 e número atômico igual a 11. Ele pede para tu calcular quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons o átomo de sódio possui. Então, temos aqui o átomo de sódio. Ele nos diz que a massa do átomo de sódio é 23, que o número atômico é 11. Logo, a gente conclui que o número de prótons é igual a Z. Então, o número de prótons é igual a 23. E o número de elétrons também é igual a 23. O número de nêutrons pode ser calculado pela fórmula da massa, que é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons é igual à massa menos o número atômico. Observe que essas equações elas são equivalentes. Unicamente foi feito um tratamento matemático para que nós isolássemos a quantidade de nêutrons. Então, substituindo A e Z, nós temos 23 menos 11. Então, o número de nêutrons é igual a 12. Então, todos os valores solicitados neste exemplo foram calculados. Quanto aos íons, nós temos o seguinte. Íons são átomos que ganham elétrons. Lembra que o número atômico é igual ao número de prótons, que também é igual ao número de elétrons. Então, prótons são cargas positivas e elétrons são cargas negativas. Se esses dois são iguais em quantidade, quando a gente faz a soma, então a carga desse átomo é zero, é nula. Então, por exemplo, nós temos aqui o cloro.
número atômico 17, então ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Quando a gente faz a soma dessas cargas, a gente encontra que a carga é nula. Então, se este átomo ele ganha um elétron, então ele passa a ser representado desta forma, com uma carga negativa, ou seja, agora ele tem 18 elétrons e 17 prótons. Então, quando a gente faz a soma dessa quantidade de elétrons, tá, mais a quantidade de prótons, a gente encontra uma carga negativa. Temos também que quando o átomo ele perde elétrons, ele é chamado de cátion. Então, quando o átomo ganha, é chamado de ânion. Quando ele perde, é chamado de cátion. Vamos ver o exemplo do sódio. O sódio aqui, ele nos mostra que o número atômico dele é 11. Então, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. 11 cargas positivas e 11 cargas negativas. Quando fazemos a soma, a carga que é apresentada é zero, é nula. Então, quando esse átomo ele perde um elétron, então ele vai ficar agora com 10 elétrons. Então, quando a gente faz a soma de 11 cargas positivas com 11 cargas negativas, então esse átomo de sódio, como ele perdeu um elétron, aparece aqui uma carga positiva. O elemento químico. Nós temos a seguinte situação. Temos o nome do elemento, temos o símbolo, que é representado por letras, e temos o nome de origem. O símbolo, ele parte do nome de origem. Sempre a primeira letra é maiúscula. Se houver uma segunda letra, vai ser minúscula. Vamos ver aqui o exemplo do enxofre. O enxofre, o nome de origem dele é sulfo. Então, a primeira letra é S. O antimônio, ele é o stibum. Então, como já existe um átomo, que é um enxofre, que começa com S, então o antimônio não poderia ter a letra S. Então, somente a letra S. Então, foi dado a ele mais uma letra. Esta segunda letra é sempre minúscula. Então, ficou o SB de antimônio, de stibum. Temos o chumbo, que é o plumbum. Temos o cobre, que é o cuprum. Temos o estânio, que é o estano. Temos o fósforo, que é o fósforos. Temos o mercúrio, que é o hidrágeno. Temos o ouro, que é o aurum. Temos o potássio, que é o cálium, temos a prata, que é o argento, temos o sódio, que é o nátrium, e temos o tungstênio, que é o wolfram. Alotropia. Alotropia é quando eu tenho um átomo que ele pode formar várias substâncias, um tipo de átomo, no caso. Então, vamos ver aqui o oxigênio. O oxigênio ele pode formar várias substâncias. No caso aqui temos o gás oxigênio, que é o O2, e temos o gás ozônio, da camada de ozônio, que é o O3. Eles apresentam propriedades e características bastante diferentes. Mas lembrando que a alotropia é quando eu tenho um tipo de átomo que ele pode formar várias substâncias diferentes. Caro aluno, não esqueça de resolver as atividades que constam nas páginas 4, 6 e 8 do livro. Resolva essas questões no seu caderno. Aguardamos vocês numa próxima aula. Um bom estudo a todos.